Richarlison no Vasco? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta para essas duas especulações e fala também sobre as últimas do mercado, bastidores. Hora de mudar de assunto para falar sobre Richarlison, atacante da seleção brasileira e do Tottenham, especulado no Vasco. Houve quem dissesse que o Cruz Maltino está animado e otimista em relação à negociação com o jogador. Antes de gravar o vídeo, procurei um dos representantes do atleta para saber se existe de fato alguma chance disso acontecer. É certo que o Richarlison não fica no Tottenham, mas imaginá-lo no Vasco é algo completamente maluco. A frase do empresário do atleta, abre aspas, sem possibilidade nenhuma, até porque o Tottenham, para negociá-lo, exige 50 milhões de euros. Hoje as maiores chances pro Richarlison são de jogar na Turquia, no Galatasaray, ou se mandar para a Arábia Saudita, onde ele tem a possibilidade de triplicar seus vencimentos, que já são bastante altos. Richarlison em Vasco, chance nenhuma. A única coisa que liga o clube ao jogador é o fato de o Richarlison já ter se declarado torcedor do Vasco, mas a chance de jogar no seu clube do coração vai acontecer um pouco mais para frente, quando ele tiver menos mercado. Richarlison, que havia sido contratado pelo Tottenham por 58 milhões de euros. Só para completar o noticiário vascaíno, Thiago Mendes, enfim, é jogador do Vasco. O martelo foi batido na tarde e noite dessa quinta-feira, contrato até dezembro de 2027. Volante de 33 anos de idade, que estava livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan. O Thiago chegou a negociar por 3 janelas com o São Paulo. O tricolor desistiu da contratação do atleta, deixando o caminho livre para o Vasco da Gama. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Excelente notícia no Cruz Maltino. Felipe Coutinho permanece agora em definitivo. Na manhã dessa sexta-feira, o meio-atacante rescindiu seu contrato com Aston Villa. No meio da tarde, o anúncio oficial, contrato renovado com o Vasco, agora em definitivo, por mais uma temporada. Só para lembrar que o Coutinho estava no Cruz Maltino por empréstimo. Agora ele é jogador do Vasco, com o Vasco tendo 100% dos seus direitos econômicos. Importante contar que o contrato curto foi um pedido do atleta e a partir de agora o Coutinho passa a vestir a camisa 10. Expectativa enorme em relação à permanência do jogador, que agora não tem mais qualquer risco de deixar o clube. O Coutinho vinha treinando com o restante do elenco, graças a um aval do Aston Villa, que até amanhã dessa sexta-feira era dono dos seus direitos econômicos. Separei um trecho da declaração do Coutinho depois do acerto com o Vasco, abre aspas, renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é minha casa, é o lugar onde eu fui criado, estudei, cresci e onde onde eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros, fecha aspas. Muita gente pergunta assim, Azevedo, eu recebo muito essas perguntas nos comentários, nas lives, pô, e o Garré? Esse Garré não joga nada, pô, que enganação, que não sei o que. Gente, olha só, o técnico Fernando Diniz está conhecendo um pouco mais de perto alguns jogadores, dentre eles o Garré. Em várias entrevistas, o Diniz já foi muito claro, né? Ele, pós-jogo, ele sempre falava, quando questionado sobre o Garré, dizia, olha, eu não tive muitas informações, não vi muito sobre ele, mas quero observar um pouco mais de perto, o que é legítimo, o que é honesto da parte do próprio Diniz fazê-lo, né? E é isso que ele está fazendo. Durante esse período de treinamentos, né, até o jogo oficial, dia 12, contra o Botafogo, atenção, torcedor, dia 12, lá em Brasília, o Vasco tem o amistoso amanhã, lá em Natal, diante do Montevideo Wanderers, do Uruguai. O Garré é um jogador que vem sendo observado, mas a leitura que é feita dentro do Vasco da Gama é a seguinte: o Garré não tem aquela intensidade, não é o lado de campo, foi até utilizado muito pelo Carille do lado direito, mas não tem essa intensidade. Ele é mais para jogar por dentro, podendo ser um substituto ao Felipe Coutinho, né, naquela função, mas com uma dinâmica diferente. Então o Garré está sendo reposicionado, vamos dizer assim, dentro do elenco, para que encontre o espaço. Então é um jogador que o Diniz está tentando encaixar dentro dos movimentos que ele entende que são importantes para o Vasco da Gama. Zagueiro, gente, tem muita gente falando assim, pô, o Vasco vai contratar um zagueiro. Não vem zagueiro. A não ser que tenha uma grande oportunidade de negócio, ou o Luiz Gustavo saia, ou um dos Lucas seja negociado, mas fora isso, foco do Vasco é volante e atacante lá de campo. Esses são os focos nessa janela de transferência, até porque não há muito recurso. Então você tem que ser direto e reto e não errar o alvo. Trazer jogadores que venham ou com status titular ou para brigar para ser titular.
Entendeu? Porque, por exemplo, composição de elenco, o Vasco tem. E nesse momento está ganhando duas ótimas opções para compor o elenco e já brigar daqui a algum tempo, não sei se nesse semestre ainda, pela vaga titular. Falo do David, o DVD, e o Estrela. Um pouco mais avançado do que o outro. Aliás, jogadores que o presidente Pedrinho se identifica muito, né? E o Vasco hoje tem um olhar muito humano sobre esses atletas que vêm de grave contusão. Casos também do Paulinho, do Jair, agora o David que está recuperado, o Estrela também, o próprio Adson. Porque assim, torcedor, ninguém gosta, nenhum profissional sério, gosta de ficar fora da sua área de trabalho. Eu não sei qual é a sua área de trabalho, você pode até escrever aqui no comentário. Mas você se imagina ficando 5, 6, 7, 8, 9 meses sem poder exercer a sua profissão? Claro que você vai ficar incomodado. Então assim, o Pedrinho que passou por um grave problema quando era jogador, ele teve alguns problemas sérios na carreira, mas aquele de joelho, aquela contusão, joelho não, acho que foi a perna que ele quebrou, não foi naquela entrada violenta do zagueiro do Cruzeiro, que o tirou inclusive de seleção brasileira, isso fez com que o Pedrinho humanizasse mais a relação presidente-jogador. Isso é muito legal, porque isso aproxima o atleta. O atleta é um ser humano, eu aqui faço várias críticas e começo a entender também que algumas fogem do tom e procuro trazer um pouquinho mais para cá, mas assim, porque há um lado do ser humano que a gente tem que analisar. Por exemplo, o Lloyd está em Angola, resolvendo um problema familiar grave. Ele precisa de apoio. Ele não podia ter viajado, cara, vai logo lá, resolve o que tem que resolver e volta para o Vasco. Não. Vai lá, fique o tempo que for e resolva. Tranquilo. É diferente. Não é a relação fria do empregador-empregado. Então, assim, e o David tem se empenhado muito nos treinamentos, um jogador que teve uma lesão séria de joelho em setembro do ano passado. Então a gente está falando já de 9 meses de recuperação, que é o tempo estimado normalmente desse tipo de contusão. Então, assim, o David voltou a treinar bem e tem impressionado. Ele é muito forte fisicamente e é um jogador que será daqueles 5 titulares que estarão no banco nesse momento. Daqui a um tempo. Pode ser que não nesse semestre, porque é normal, numa volta de contusão tão grave, o cara levar mais tempo. Vídeo Paulinho, vídeo Jair. Então assim, mas se ele, digamos, está em julho, 4 de julho, daqui a 2 meses, em setembro, ele conseguiu recuperar e tal, 1 ano após a cirurgia, agora está legal. Ele vai ser importante naquela reta final para ser um substituto ao Ryan, ao Nuno, ou a quem vier para essa função também. Porque o Diniz precisa olhar para o banco e saber que ele tem ali pelo menos 5 titulares, né, que são 5 reservas, que vão entrar na equipe e não vão mudar o status. Não adianta botar o fulano no lugar do Ryan e o time cair. Aí não dá. Por isso que eu defendo os 16 titulares. Para fechar com você, torcedor, Felipe Coutinho deve vestir a camisa 10, realmente. Foi uma conversa que já rolou nos bastidores com o atleta. Uma notícia que foi divulgada essa semana pelo Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Mas essa mudança passa muito além. Sai do 11, vem para o 10, que era do Paê, o Paê foi embora e tal. Passa por algo maior, é um símbolo maior. É um símbolo de responsabilidade, é um símbolo de mais crescimento, de entrega que ele está tendo e de reconhecimento. Então, assim, isso tudo, esses ingredientes todos somados, fazem com que a camisa 10 seja entregue ao Felipe Coutinho. E essa é a tendência. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Vasco da Gama. As notícias importantes você encontra aqui no maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do like do vídeo, deixa aí a sua opinião e também o seu comentário neste canal, para ficar por dentro de todas as atualizações que a gente estiver postando nesse vídeo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.